Você acredita em viajantes do tempo e buracos de minhoca? E se te dissermos que uma dessas teorias pode até causar mudanças na história? Você vai ver tudo isso e muito mais hoje aqui no Doc Show. Viagem no tempo. A primeira teoria que vamos abordar é a de viagens no tempo. Para a ciência, o conceito de viagem no tempo consiste na possibilidade de mover-se para trás e ou para frente através de pontos diferentes no tempo. Há algumas teorias da física que exploram esse conceito e até mesmo as chances de transporte, como é o caso dos buracos de minhoca. Porém, do ponto de vista prático, os físicos estão convencidos de que tais viagens seriam muito improváveis. Até os cientistas que se dedicam um pouco mais ao tema fazem isso de forma discreta, com medo de virar piada no meio acadêmico. Afinal, se a viagem no tempo algum dia se tornasse uma realidade, por que não recebemos visitantes do futuro até agora? A própria ciência tem algumas respostas para essa pergunta. Uma das teorias sustenta que não é possível viajar a um passado em que a tal máquina do tempo não tenha sido criada. Como atualmente não se sabe de nenhuma máquina desse tipo, os viajantes estariam circulando somente pelo futuro. Outra explicação é a de que, nessa realidade, a viagem no tempo é impossível, mas em universos paralelos ela já ocorreria. Embora provas disso também não existam. Enquanto a possibilidade de viagem no tempo não avança no campo da ciência, na ficção científica ela é um tema recorrente. No último século, essa teoria se abriu a diversas possibilidades na ficção, seguindo duas cartilhas principais sobre como ocorreria esse tipo de viagem. Apresentamos as duas a seguir. Essa linha de pensamento sobre a viagem no tempo é a que gera menos confusão. Alguns entendimentos de causa e consequência podem gerar um pouco de estranheza, mas se você entender bem as regras dessa teoria, fica bem mais fácil de compreender. Basicamente, os personagens que viajam no tempo são incapazes de mudar os eventos do passado, porque ele já aconteceu exatamente desta forma, inclusive prevendo o rolê no espaço-tempo daquele viajante. Nessa teoria, a história é consistente, tudo sempre aconteceu assim e sempre irá acontecer. Qualquer tentativa para violar essa consistência está fadada ao fracasso. Para entender melhor, pense em um livro que você está lendo. Todas as páginas já foram escritas no momento em que você começou a ler. A história e seus personagens seguirão para o mesmo desfecho, independentemente da sua velocidade de leitura ou de quantas vezes você decide reler algum capítulo. Por mais que você queira, isso não será capaz de mudar o fim da história. Outra possibilidade explorada ainda dentro dessa teoria é a de que a viagem ao passado não seja capaz de alterar o futuro, mas de criar uma nova realidade, com uma história paralela em um outro universo. Isso significa que a linha do tempo de onde veio o viajante do futuro continua a existir, só que sem esse personagem, que agora vive na nova linha do tempo. Possibilidade 2. A história pode ser alterada. E é aqui que o bicho pega quando o assunto é viagem no tempo, porque alterar o passado pode ter consequências catastróficas. A partir daqui, para que essa teoria consiga se sustentar, podemos seguir por dois caminhos. Ou a história tem uma grande resistência à mudança, ou ela pode ser mudada facilmente. As duas trazem consigo desfechos muito mais complexos do que a ideia de que a história não pode ser mudada. Porém, como explicar que essas alterações não tenham consequências muito mais abrangentes, mudando inclusive o curso da história? Uma das teorias dentro da possibilidade de interferência no passado sugere que assim que os acontecimentos são mudados, o universo busca entrar em curso novamente. Ele corrige tais alterações, impedindo a descoberta de formas de viajar no tempo. Já uma outra corrente de pensamento prevê um número muito grande de viajantes, que causam infinitas mudanças na história, até que se estabilize em uma versão na qual formas de viajar no tempo não sejam descobertas. De qualquer forma, a linha do tempo só poderia ser novamente estabilizada quando tais viagens deixassem de existir. Os principais fundamentos das viagens no tempo são baseados na teoria da relatividade, de Einstein. Para ele, o universo está disposto em uma espécie de tecido denominado espaço-tempo, formado por 3 dimensões espaciais, largura, altura e profundidade, e uma dimensão temporal, que é o tempo. Qualquer corpo celeste pesa nesse tecido, formando uma curvatura no espaço-tempo que afeta todos os corpos próximos. Essa curvatura é responsável por diversos efeitos, como a gravidade, movimentos de rotação e, consequentemente, diferenças na percepção do tempo. A curvatura formada no espaço-tempo pela massa terrestre causa efeitos gravitacionais na Lua,
e passa a trasladar ao redor da Terra. Einstein também entendia que o tempo, assim como a velocidade, não é uma grandeza absoluta, mas sim relativa. Essas conclusões foram fortemente baseadas nas leis de Newton, que entendia que a velocidade com que um corpo se move nunca é absoluta e deve ser sempre analisada através de um referencial. O mesmo conceito de relatividade utilizado no exemplo deve ser aplicado na velocidade da Terra, do Sol e de toda a Via Láctea. Quanto maior o corpo celeste, maior a curvatura no espaço-tempo e, consequentemente, maior será a influência gravitacional ao seu redor. Em outras palavras, o tempo passa mais devagar onde a gravidade é mais forte. O tempo passará mais devagar no relógio situado mais próximo da Terra em comparação ao relógio mais afastado. Com base na dilatação gravitacional, o tempo será desacelerado para um observador situado mais próximo no campo gravitacional do que outro observador que se encontra em um ponto mais afastado. E essa hipótese já foi comprovada através de relógios atômicos colocados em satélites situados em diferentes altitudes. Eventualmente, os relógios passam a divergir, ainda que em nanosegundos. Para quem se interessa pelo tema e adoraria dar aquele rolê em outras épocas, separamos alguns filmes e séries que abordam a viagem no tempo. De Volta para o Futuro, Doctor Who, Donnie Darko, Os 12 Macacos, O Exterminador do Futuro, Dark, Te Amarei para Sempre, Efeito Borboleta. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha e clique no sininho para receber as notificações.